Sua Princesa apresenta Aprisco em Campo, plantando desenvolvimento, colhendo dignidade. Aprisco em Campo. Aprisco em Campo. Muito bom dia, meus irmãos, meus amigos. Estamos começando mais um Aprisco em Campo, aqui pela sua Princesa FM, pelos canais alternativos da nossa TCM e também pelo YouTube da TV Princesa 90 FM. E você sabe, esse encontro sempre às segundas-feiras. E hoje nós fizemos de maneira diferente, viemos a Aprisco, né? Nós estamos na Aprisco justamente para conversar com o nosso parceiro, o Dr. Carlos, para que nós possamos hoje tirar outras dúvidas para você, criador, agricultor, enfim, homem do campo, homem que produz, homem que cria e que supera muitas dificuldades. Dr. Carlos, mais uma segunda-feira, muito bom dia. Bom dia a Lucílio, bom dia aos ouvintes da Princesa e principalmente ao meu amigo, minha amiga produtora rural aqui do Vale do Açu, né? Estamos em pleno São João, a galera já estava aí, já pegou essa semana de São João e vamos começar essa semana falando um pouco sobre desenvolvimento e hoje mais voltado para a área de ovinos, que a gente tanto gosta e que a gente tanto trabalha e acredita tanto nessa área. Pois é, hoje é uma segunda-feira que você sabe, sempre tem a novena, tem os shows na praça, etc e tal. Tem um pau de sebo da Princesa de segunda a sexta-feira, isso é muito bom. Bom, hoje o nosso assunto vai ser, vamos falar o que chega de assunto aqui é uma festa, né? Mas vamos falar hoje de desmame e confinamento de cordeiros. É um assunto interessante, tem essa questão da rota do cordeiro. Eu acho que é importante a gente começar hoje a abordar esse assunto aqui, né? Primeiro o produtor precisa entender que é uma atividade, o leigo, né? Que às vezes pensa que só existe a bovinocultura. E a ovinocultura tem um potencial enorme, não só para o Vale do Açu, mas para o Nordeste como um todo, né? Nós temos uma área de semiárido e onde existe mais caprinos e ovinos no Brasil é aqui na nossa região do semiárido. Para ter uma ideia, segundo os dados do IBGE, só o município de Açu tem próximo a 22 mil animais, né? Então a gente precisa trabalhar. Isso se trabalha através de algumas técnicas simples, que é principalmente confinar, fazer o desmame e o confinamento, que hoje a gente vai tentar passar algumas dicas para o produtor. Porque animais temos muitos, né? Ovino tem muito. Onde você vai, todo produtor tem 10, 20, 30, tem uns aqui na região que tem 100, 150, mas ainda não é trabalhado do jeito que deveria. A gente sempre diz, Lucílio, que a ovinocultura a pessoa tem, ela não cria. Sim. E existe uma diferença enorme entre ter e criar. Ter é aquele cara que só vai lá, abre a porteira, solta para o mato, volta à tardezinha, aprende. Esse é o que tem. O que cria tem várias formas. Tem que vacinar, tem que vermifugar e tem que fazer isso que nós vamos debater hoje, que é o desmame e fazer o confinamento. Hoje você que monitora isso, né? Qual a demanda dessa carne de cordeiro aqui na região? Para a gente ter uma ideia, a demanda hoje, o que se tem de cordeiro é comercializado. A primeira coisa que a gente precisa diferenciar é o que é cordeiro e o que é a carne de criação, né? Que tanta gente fala o cordeiro é aquele animal que ainda não realizou muda, ou seja, ele não trocou dente, igual como uma criança troca o dente de leite pelo dente definitivo. Nos ovinos e nos caprinos, essa muda que a gente chama é quando o animal atinge de 10 meses a 14 meses. Para facilitar a conta, 1 ano. Então, os animais que estão menos de 1 ano, de maneira grosseira, a gente pode dizer que são cordeiros. A partir disso, ele é chamado de carneiro ou bode, né? E aí é que vai, se quando você tiver agora que conhecer alguém que não come a carne de ovino, você, por curiosidade, pode perguntar por que a pessoa não come. Na maioria dos casos, né, muito 90%, 80%, ele vai dizer que é porque é uma carne que fede. E na verdade, meu amigo ouvinte, não é o cordeiro que fede, e sim o pai de chiqueiro, ou uma ovelha velha, ou uma cabra velha, né? Quando você come um animal novinho, ele além de ter uma maciez diferente, é um gosto totalmente diferente, é uma carne saborosa. E aí, em relação à demanda do cordeiro, nós temos 3 principais compradores aqui no Rio Grande do Norte. Tem o cordeiro patriota, que é um beneficiador da carne de ovino, que hoje ele vende em Pipa, Nordestão, na Grande Natal tem ali. Então ele há uma necessidade de compra desse produto. O Mossoró, que é uma sala de cortes e de carne em Mossoró, ele já está comprando. E também tem o Cordeiro Ouro, lá do Ceará, que já entrou em contato com a gente, vendo a possibilidade de adquirir alguns produtos.
Lógico que esse pessoal não vai vir comprar 2 de Lucínio, 1 de Carlos Henrique, não vai. A gente precisa criar volume. Eu preciso ter 10 de Carlos Henrique, mais 15 lá da Apris, já faz 25, mais 10 de Lucínio faz 35, aí dá para vir um carro vir buscar e levar. E o mais importante, é um preço totalmente diferenciado. Para ter ideia, hoje, nessa semana, o preço do boi está R$18 o quilo. Isso a preço de produtor, né? Quando o produtor vende para o machante. Enquanto o cordeiro está ali variando entre R$22, R$24. Então, tem um valor agregado maior, né? É melhor, mais fácil de produzir e apenas a gente precisa fazer algumas adequações para esse produtor ter essa lucratividade melhor quando se fala da carne de cordeiro. E é importante registrar que pouca gente, né, o leigo não sabe essa diferença, né? O cordeiro, então, está bem explicado, o cordeiro até 1 ano. Até 1 ano, né? Exato. E a carne realmente é totalmente diferente, né? Ela é uma carne macia, né? Suculenta, é uma carne que deixa e com um sabor incomparável. Eu tenho o meu tio Ademar, né? Que é lá da fazenda Porcinos. Aliás, eu tenho um tio chamado Ademar também, né? Foi meu tio, inclusive ele foi gerente do Banco do Brasil há muito tempo atrás aqui em Açu. Olha, né? Como interessante. Ele tem uma fazenda ali em Macau, na comunidade chamada Porcinos. No carnaval, geralmente, quando a gente vai lá tomar uma, ele prefere abater a fêmea marrã, que realmente aí é um sabor ainda impressionante, como é um sabor bem mais diferente, mais apreciado e mais suculento, né? Então, você que comeu uma carne de criação e não gostou, tente provar um cordeiro, tente provar um animal mais novo, 6 meses, 7 meses abatido, que vai ver que parece que nem é a mesma espécie, parece que são animais totalmente diferentes e o sabor é outro. Por curiosidade, quem por acaso tiver a oportunidade de ir em Pipa, os principais restaurantes de Pipa hoje tem como um dos seus pratos principais a carne de ovina, a carne de cordeiro entre seus pratos naqueles restaurantes lá, que é chique demais. Aliás, eu estive há 10 ou 15 anos atrás em Boa Viagem e lá tem a esquina, acho que é a esquina do bode em Boa Viagem, que se viu um cordeiro muito interessante. Agora, quais os pontos chaves para melhorar essa produtividade nessa criação de ovino, né? Que pontos você enumera? O que é que... E você falava no início uma coisa, você ter, né? Abre a porteira, ele sai para o mato e às vezes alguns animais não voltam, você fica, enfim, não há um critério. Hoje isso melhorou muito. Por quê? Tecnologia, orientação e fazer com que você tenha esse valor da carne muito bem superior do que se você vende ele para o mercado, enfim. Isso é importante. Por quê? Porque você está vendendo carne nobre, né? Carne nobre, exatamente. E aí são alguns fatores que a gente precisa fazer junto ao manejo que a gente chama, manejo de rebanho, né? E aí nós, através da Aprisco, né, com as orientações, a gente indica principalmente 3. Que é o descarte, o rebanho que a gente observa é enorme, como nós já falamos, em números, mas a gente observa o quê? Que tem muita matriz já com pouca produção. E essas matrizes com pouca produção, às vezes é só uma falta de descarte do produtor em relação à idade do animal, né? Uma gestação de uma ovelha dura em média de 5 meses. Então, se essa fêmea tiver uma alimentação boa durante o ano, ela vai parir uma cria com certeza e talvez em 2 anos consiga parir 3 crias. Mas vamos colocar que ela me deu uma cria por ano. Quando ela atingir 5 anos, né, depois de um ano, ela já vai ter 6 parições. Então há um desgaste desse animal e tudo na vida, quando chega uma certa idade, diminui. Nos animais não são diferentes. E aí diminui muito a vida produtiva desses animais. Então essas ovelhas começam a não gerar essa cria, esse cordeiro. A idade entra, a alimentação, então baixa essa produtividade e ela não produz esse cordeiro. Não produzindo o cordeiro só vai gerar despesa e não vai gerar lucratividade. Por que, Lucínio? A lucratividade da ovinocultura está no cordeiro. A fêmea tem que me dar um cordeiro para eu gerar essa lucratividade. Do momento que ela não gera esse cordeiro, aí começa a virar só despesa. Em uma média, uma parte de 20% a 30% das fêmeas atuais dos rebanhos não são produtivas. Ou seja, se eu tiver um rebanho de 100 ovelhas, apenas 70 estão produzindo. Enquanto 100 estão comendo, nós estamos gastando com medicamento, nós estamos gastando com verminose. Então, vamos dizer, são 30 bocas a mais que está entrando na minha despesa. E aí, na hora que o produtor começa a analisar isso e começa a fazer o descarte desses animais, o rebanho vai ficando mais produtivo.
Então o primeiro item é fazer o descarte desses animais que estão pouco produtivos. O segundo, o nosso foco é fazer o desmame. E aí, se o produtor que está escutando hoje a Aprisco em Campo, ele gravar que a lactação de uma ovelha, na maioria dos casos, ela dura em torno de 60 a 80 dias, ele vai entender a importância do desmame. Se eu sei que a lactação, que é o período que a ovelha dá leite, dura no máximo de 60 a 80 dias, 80% da lactação está ali, não tem para que eu manter ele com 100, 120 dias ao pé da ovelha. Ou seja, nasceu, chegou ali a 90 dias, que é 3 meses, eu posso desmamar, que a gente chama, né? Tirar o borrego de perto da mãe e colocar esse cordeiro para um confinamento. Então, se a gente fizer essas duas etapas, fazer o descarte de matrizes pouco produtivas e começar a fazer o desmame de cordeiro, já começa a melhorar muito a lucratividade da atividade da ovinocultura. Você falou em confinamento. Quais? É claro que existe mais de um tipo de confinamento, né? Quais? É muito comum, vai depender de cada região, né? Nós no Vale do Açu temos a oportunidade de ter muito verde, muito volumoso, capim. Então eu posso fazer um confinamento como se faz às vezes com boi, que é fornecer, botar ele num canto onde tem uma pastagem, um capim novo, que ele vai engordar de uma forma bem interessante. E tem também o confinamento, que é o que a gente trabalha na maioria das propriedades, que é a base de ração. Nós estamos numa época ótima, Lucílio, porque o milho está baixando. Teve um tempo, no final do ano, o milho estava custando a saca mais de R$100. É verdade. Hoje ele já está em 80, 85. Então dá para eu fazer o confinamento que a gente chama de confinamento de alto grão, que o que é? Só 2 componentes, milho em grão e um produto chamado núcleo. A gente usa 85% do milho em grão com 15% desse produto, faz a mistura e fornece só isso. Em torno de 60 a 70 dias o animal comendo essa mistura, ele está pronto para o abate. E aí eu entro duas coisas, consigo preparar um animal em curto espaço de tempo, o milho está barato em relação a um tempo atrás, então o custo desse meu confinamento está bom, e o principal, eu consigo produzir um produto, um cordeiro de extrema qualidade, porque ele comendo essa ração, ele indo para esse confinamento, ele consegue dar uma boa camada de gordura e esse animal fica acabado de uma forma espetacular, seja para churrasqueira, seja ele por guisado, por cozido, com os cuscuz, seja do jeito que for, tenho certeza que vai melhorar muito o paladar de quem come esses animais. Então, 2 tipos, né? 2 tipos. Ratificar isso. O a campo, que chama, desde que tenha um pisoteio bom que ele possa comer, ou do confinamento alto grão, né? E aí o pessoal às vezes pergunta... E se esse campo tem um manejo, se pode fazer um manejo melhor ainda? Né? Melhor ainda, vai depender do que ele tem disponível, qual o capim que ele tem, se é irrigado ou não, né? São esses fatores que interferem no desenvolvimento do confinamento. Tá certo. Agora, é claro que esse cuidado que você falou no início, criar quais os cuidados com essa criação, professor? Como a gente tinha até já citado na segunda-feira anterior sobre as vacinações, de modo geral. É verdade. Né? E os ovinos não são diferentes, precisam da vacinação. Sendo que lá nos bovinos a gente citou 5 ou 6, não lembro com certeza. Mas no ovino, na criação, a gente precisa apenas de 2 vacinações. A de raiva, né? E a de clostridiose, que nós citamos que também são aplicadas com o bovino. Agora, diferente do bovino, que são 5 ml, são 2 ml nos ovinos. E aí são doenças que... A raiva é uma doença que não tem cura, mas aí já está difundida, porque todo mundo conhece a campanha que tem também de cão e gato, e existe uma vacina própria para os ruminantes, que é tanto bovino como de ovino. Então vai lá, faz, repete com 30 dias, que é a dose de reforço, e a partir daí fica anual. Essa é a vacinação para raiva. A de clostridiose, que é a morte súbita, do mesmo jeito. Eu geralmente faço na 6ª semana, faço um reforço com 30 dias e a partir daí fica anual. São as principais vacinas quando se trata de manejo sanitário de ovino. Mas ovino, Lucílio, diferente do de bovino, a maior causa de mortalidade dos ovinos, infelizmente, é a verminose. É um animal muito sensível. O boi não, ele tem uma verminose, mas não causa tanta mortalidade. Mas o ovino, se eu não tiver cuidado, chega a ter casos em cordeiros de 50% da mortalidade do rebanho ser causado pela verminose. E aí, meus amigos, é olhar. Os sinais clínicos da verminose é simples. É uma anemia severa, um edema de barbela que a gente chama e a apatia do animal. O animal fica triste. Então, chegou nesse estágio, tem que fazer uma vermifugação, que é aplicar um remédio de verme e fazer um acompanhamento, melhorar esse animal com algumas vitaminas, algum desses sistemas. E é extremamente fácil isso. Aí,
pergunta se às vezes o produtor, e qual o vermífugo que eu vou usar? E aí depende do que você vem usando. Sei. E nisso, para ajudar o produtor, a gente tem uma variedade enorme de medicamentos lá Prisco. E aí não existe, como eu estou dizendo, não existe esse medicamento ideal. O medicamento vai depender do histórico que tem na sua propriedade. Se você usou um medicamento X, aí ele começa a criar resistência, eu preciso mudar aí para o medicamento Y. E aí apenas com estudo e conhecimento da causa que está causando a verminose é que a gente consegue fazer uma indicação ideal para o controle da verminose dentro da propriedade. Agora, é importante que ele comece a detectar, sabe, falou, tristeza, seu animal não está só pulando, porque normalmente um animal abaixo de um ano ele é muito animado. É muito ativo, né? Ele é muito ativo. Você não para, você entra na propriedade, ele vai lá, cheira um outro, vai, sempre tem aquela movimentação. Então o animal começou a isolar-se do rebanho, notou que ele ficou mais quieto, vai lá, dá uma olhada na mucosa do olho. A gente geralmente tenta ensinar todo o produtor a olhar essa mucosa. Tá muito branca. É um procedimento simples. Simples. E o que o produtor precisa entender, né? Não dá, quantas propriedades tem no Açu? Quantas propriedades tem no Vale, né? Não dá para visitar e tal momento em todas as propriedades. Então o básico, o produtor tem que entender para poder passar para a gente e a gente tentar chegar à melhor solução para o rebanho do produtor de uma forma geral. Bom, nós estamos chegando já agora com a parte dos informes, né? Quais os informes desta segunda-feira, doutor Carlos? Nessa segunda a gente quer muito agradecer a participação dos produtores do Vale do Açu, que nós viajamos agora quinta-feira, ou seja, passamos quinta, sexta e sábado, lá em Fortaleza, no PEC Nordeste. Junto com os produtores, levamos um grupo de 25 pessoas lá no PEC Nordeste, uma troca formidável de informações, pessoal da ovinocultura, pessoal da bovino de leite. Tudo isso foi envolvido lá nesse evento. Então a gente só queria agradecer os produtores que participaram na nossa caravana e teremos mais, né? Se Deus quiser, iremos fazer outra. E também, Lucílio, queria aproveitar para agradecer. Na terça-feira passada, dia 13, se eu não estou enganado, tivemos o curso de cortes de cordeiro lá no Sebrae. Veio um consultor de Natal, Hélio Andrade, e teve um grupo de 12 ou 13 pessoas, junto com a parceria com a Prefeitura e Sebrae, nós realizamos o curso de cortes para o pessoal aprender a fazer um carré francês, né? Tirar uma costela melhor, preparar um pernil, fazer uma limpeza do pernil. Participaram açougueiros de supermercados e casa de cortes. Então, o meu agradecimento a essa turma que ajudou muito e ajuda a desenvolver essa parte da ovinocultura. A gente tem observado como os supermercados, né? A gente via isso nos grandes em Natal, né? As grandes redes, mas hoje aqui no Vale do Açu nós temos a rede própria, né? Enfim, nós temos hoje, quando se fala nessa rede ideal, tem hoje uma rede de supermercados no Vale do Açu, estendendo para outras cidades, mas como eles profissionalizaram essa questão do tratamento e outra coisa, abrindo oportunidade de emprego para um jovem, né, que se interessa, que gosta, às vezes que veio lá do campo, está na cidade e de repente está perdido e tem essa oportunidade desse emprego. É muito importante essa capacitação da mão de obra. Capacitação da mão de obra. Nós reclamamos de um modo geral da mão de obra e só tem um meio de solucionar isso, é capacitar. Não tem outra saída. Né? Então... E acima de tudo, né, ampliar conhecimentos, que hoje a própria internet, o nosso programa fica disponível para você, é uma fonte de pesquisa, hoje a Prisco em Campo, porque então, são dicas que o professor Carlos tem feito, tem dado, que não é só, né, falar da Prisco em si, mas é como resolver alguns problemas de forma prática, porque às vezes o bicho não é tão feio como parece. Não é. Nunca. Eu digo que as soluções mais simples resolvem 90% dos problemas, né? Então, e o objetivo dessa parceria entre a Princesa e a Prisco é essa. A principal coisa é levar a informação ao produtor. Quanto mais informação o produtor tiver, melhor será o desenvolvimento da zona rural e melhor será o desenvolvimento do Vale do Açu de modo geral. Um detalhe interessante é que depois nós estamos na terceira audição do programa, mas, por exemplo, tem um assunto que eu já passei aqui e depois a gente vai trazer o ouvinte que quer saber, ele cria galinhas, o criador de galinhas, que a gente não falou ainda sobre isso, mas que às vezes você tem um criador de galinha, tem aquele que está hoje vivendo, né, criando galinha para ter o ovo caipira, que tem um valor maior do que o ovo de galinha. Tem uma venda muito muito importante. E nisso, né, nós criamos junto com a parceria a Prisco Responde, né, que inclusive o telefone é o da Prisco.
8499785747. O produtor que tiver uma dúvida, manda seu áudio lá, sua pergunta, que iremos responder. E no caso de galinhas, temos um colega que é consultor também do Sebrae, que nós iremos tentar trazer aqui para fazer essa resposta e tirar essa dúvida dos produtores. Ou quando se ele não puder vir, ele vai passar para mim e a gente dá um jeito. O importante é chegar a informação ao produtor rural. Não, e eu acho que o que é importante com o advento, né, de trazer o programa aqui para a loja, né? Nós estamos na Aprisco hoje, mas no futuro, sabe, e as coisas vão caminhando e caminhando bem, graças a Deus, nós deveremos fazer programa no campo com um profissional desse que responda a perguntas, que tenha lá o criador, o produtor perguntando e a gente interagindo já na hora com ele, né? Acho que pode fazer a diferença no futuro, não resta a menor dúvida. Seria bem interessante, Não, eu acho que agradecendo a Seven Produtora, do meu amigo Alexandre, que tem dado uma contribuição enorme para que tenhamos hoje, transformando o rádio, que a gente tem feito isso, transformando, a gente poderia muito bem, eu e o Carlos aqui, a gente ter gravado o programa só em áudio, mas é importante que nós possamos mostrar também em vídeo, para que você possa ir já, sabe, vendo como a Aprisco se preocupa. Eu tenho dito muito nos programas, nos programas anteriores, a Aprisco, ela não está só preocupada, né? Não é só uma loja, mais uma loja, não. Ela é uma loja que tem um profissional à frente e que busca uma pessoa que estuda para que você, produtor, você, homem do campo, amplie os seus conhecimentos e, logicamente, possa dominar todas essas informações para criar bem, para saber lidar bem com todos os problemas, com as adversidades que aparecem, seja a criação de galinha, seja a criação de ovino, caprino, suíno. Tem muito, né? É verdade. Então, o suíno que é uma carne saborosa, que ainda há uma crença muito falsa, muito errada em relação a isso. Pouco é carregado, não sei o quê. Aí tem a questão do... hoje em dia, minha gente, é impressionante como o Brasil consegue exportar essa carne, consegue muito, porque tem um sabor impressionante, né? E de fácil criação e de boa comercialização, né? E que também passa daquela questão do confinamento, de fazer tudo bem, com higienização. Precisamos até mudar, né? Tem um slogan que diz: porco é quem cria, né? Então, quem cria direitinho é o suíno, né? O suíno é que está você criando direitinho, você cria o suíno, limpeza, organização, higiene, tudo bem direitinho. E a gente fica muito feliz, né? Porque esse encontro do Ceará, a gente viu quando o pessoal voltando, a felicidade de como eles vêm com uma bagagem nova, né? É o principal, é troca de conhecimento, é conhecer outros produtores que produzem nas mesmas condições ou em condições muito semelhantes. O técnico sempre é importante, mas o produtor conversando com outro produtor e vendo em que ele pode fazer os ajustes na produção é fundamental. Bom, nós estamos chegando já na reta final do nosso Aprisco em campo. Agradecer, volto a frisar, primeiro a disponibilidade da nossa produtora de vir aqui conversar conosco, fazer um programa diferente e que você tenha acompanhado. Eu volto a frisar, em breve quem vai estar conversando com você, o Carlos, é o parceiro dele. Eu chamo os dois, são parecidos, porque são professores e o linguajar é bem diferente do meu. E, embora o professor Carlos tenha me ajudado muito, eu sou filho da zona rural, né? Nasci lá no Cuó, e tem muitas coisas que, se eu soubesse naquela época, teria conseguido ajudar meu pai e meu avô. Verdade. Pois a gente aqui quer agradecer a disponibilidade de poderem vir a Aprisco. Fica aberto aqui a Aprisco toda vez que for necessário. E aí você vai me permitir, Lucílio, porque graças a Deus o programa está tendo um resultado ótimo. Ressonância. E eu tenho que mandar pelo menos uns dois, né? Nós temos 2 minutos de alô. Que ele cobra, aí eu disse, olha, vou até selecionar porque não dá, senão não vai. A Cláudia, que é uma parceira enorme, sempre está lá em casa todas as quartas nos ajudando, eu e minha esposa. Juscelino, que foi o eletricista aqui da Aprisco, ligou para mim: ei, você não vai dar meu alô não? Já estou escutando 2 vezes e você não fala. E Carlos Daniel, que é lá da Secretaria de Agricultura daqui do município, também escuta. Então, um abraço para vocês. E os outros, nós iremos, temos, se Deus quiser, vida longa aqui no programa,
e vamos falando nos outros com o passar do tempo. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Se lembre, todas as segundas estaremos aqui falando um pouco sobre desenvolvimento rural. Com a graça de Deus, uma boa semana a todas. Próxima segunda estaremos de volta com mais uma audição do nosso Aprisco em Campo. Um abraço, fique com Deus e até a próxima segunda-feira. Você ouviu o programa Aprisco em Campo, plantando desenvolvimento e colhendo dignidade.